Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na mais, tá bom demais. Na internet digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Continue na mais FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Anápolis é notícia. Tá na mais, tá bom demais. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Olá para você, nós já estamos ao vivo, direto dos estúdios da Mais FM, trazendo para você as principais informações do dia. O Anápolis é Notícia começando. Aqui na técnica de som está a Kellen Cunha e comigo o meu amigo Henrique Morgantini. Bom dia, Morgantini. Muito bom dia, Edmar Silva, e temos de volta a Kellen Cunha ao estúdio, né? O que é uma alegria para todos. Muito bem, então, bom dia para a Kellen, bom dia para o Henrique Morgantini, bom dia para você que está ligado aqui na Mais FM, através do nosso dial 87.9, você que acompanha no fmmais.com.br, para você que nos ouve nos aplicativos, o nosso abraço para você que nos acompanha também na transmissão ao vivo pelo Facebook, né? Você pode participar, deixar aqui a sua manifestação, para que a gente possa incluir a sua preocupação, o seu problema na pauta do dia. É isso aí. A gente começa destacando, como sempre, todos os dias a gente tem destacado o esporte brasileiro, né? E a Copa do Brasil está na sua fase final. O Campeonato Brasileiro, querido. Eu misturo tudo. Copa É do verdade. Brasil. É porque é a mesma nação, talvez seja isso. É o mesmo esporte, a mesma modalidade. Os mesmos times, a mesma nação, E de vez em quando razão. viu mudando o nome. Exato. Então é o Campeonato Brasileiro da Série A. Isso aí. Aprende, acabou. Muito bem. Então a Série A ainda não terminou, tem mais uma rodada e 5 times, né, 5 clubes estão disputando 2 vagas, ou seja, são 5 possíveis, estão aí na linha da degola. Ontem tivemos jogos inclusive que impactam diretamente nisso que você está falando. Ontem nós tivemos o Botafogo vencendo o Paraná, no Rio de Janeiro, por 2-1, um jogo que levou quase 30 mil torcedores do Botafogo, que é um feito para o Botafogo, lá no estádio Newton Santos, porque era o jogo de despedida do Jefferson, o goleiro, o lendário goleiro Jefferson, que marcou história, entrou para a galeria dos grandes ídolos do Botafogo e que deixa o clube, deixa a carreira, né, salvo o melhor juízo aí. Então conclui-se essa fase aí da trajetória do Botafogo e do Jefferson no Botafogo. Então teve essa despedida e com direito à vitória 2-1, frente ao Paraná já rebaixado, e o Botafogo vai se encaminhando para ficar no meio da tabela mais tranquilo. O outro jogo já chama bastante atenção porque tinha mais coisa envolvida.
né? Foi o jogo entre São Paulo e Sport, e o Sport está na zona de rebaixamento, tá ali orbitando, né? Na verdade, eles estão, na verdade, com diferença de um ponto, estão todos ali gravitando em torno. Tem uns estão dentro, estão fora, mas do Vasco para baixo, do Fluminense para baixo, todos estão comprometidos por conta da combinação de resultados. E o Sport ontem não conseguiu vencer o São Paulo. O São Paulo, por sua vez, não conseguiu, tinha, digamos, obrigação, não conseguiu vencer o Sport, eu dizendo, e com direito a um pênalti perdido, não vou nem dizer pênalti defendido, porque o goleiro do Sport, de fato, defendeu. Mas o pênalti do atacante, do Meia Neném, foi tão mal batido, que ficou fácil para o goleiro praticar a defesa. Ele bateu praticamente no meio do gol, puxando um pouco para o lado direito do goleiro, um pênalti realmente fora de qualquer padrão, de qualquer manual de se cobrar um pênalti, de cobrança de pênalti. E o fato é que o São Paulo, com esse empate, se complica um pouco nessa missão que tem, que é de entrar no G4 para ficar já no grupo da Libertadores. Vai ficar dependendo da última rodada. E o Sport, por sua vez, vai também jogar a vida na última rodada. Então, esses times aí do Fluminense, leia pra gente, Fluminense, Vasco, Chapecoense, América Mineiro e o Sport Recife. Isso, eles estão fora. Não, eles estão dentro. O América e o Sport Recife estão dentro. Né? Tem dois já estão rebaixados? Dois já rebaixados, é o Vitória e o Paraná. Isso. Né? Então, desse aí do Fluminense, Vasco, Chapecoense, América Mineiro e o Sport, esses 4 estão disputando 5, né? Esses 5 estão disputando 2 vagas, né? No caso, disputando para fugir de 2 vagas. E depende de uma combinação. Né? O Vasco vai enfrentar na sua última rodada o Ceará, não é isso? Deixa eu ver aqui. O Vasco. Que conseguiu escapar do rebaixamento e com isso, não é isso, Galinho? Vasco e Ceará. Então ele tem essa missão aí de se manter. Precisa vencer os jogos e torcer para certas combinações não acontecerem. A última rodada do Brasileiro, ela vai ser no domingo e todos os jogos ao mesmo tempo. É interessante perceber isso, justamente para ninguém jogar sabendo a resultado do outro. Então, por exemplo, nós temos um duelo que vale a mesma coisa, que vale tanto da parte de baixo quanto da parte de cima, que é Chapecoense e São Paulo. Outro direto também, nós temos Fluminense e América Mineiro. Então, dependendo do resultado da combinação de outros, você pode ter uma situação aí de rebaixamento. Nós teremos, como disse, o Ceará recebendo o Vasco, o Sport disputa com o Santos, né? Um jogo que não vale absolutamente nada a não ser festa, que é entre o Palmeiras e o Vitória, sendo que o Vitória já está rebaixado e o Palmeiras já é campeão. O Palmeiras vai pegar a taça, né? E dar uma volta. Isso, é o jogo que vai jogar, que marca a volta olímpica. E aí, fechando com o Grêmio e o Corinthians, que é um jogo que vale para a parte de cima, já que o Grêmio tem esse interesse em se manter, está sendo disputado junto com o São Paulo, eles estão disputando exatamente essa 4ª colocação para entrar já na fase de grupos. E aí, claro, tem aquela disputa, nós falando do Atlético Paranaense com o Atlético Mineiro, tentando entrar ali no G6, que é a pré-Libertadores, para tentar ter o direito de disputar aí um torneio internacional no ano que vem. É isso. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Botafogo, né? E o Chapecoense, São Paulo, Bahia e Cruzeiro, Fluminense e América, Flamengo e Clube Atlético Paranaense, Ceará e Vasco, você já mencionou, Sport Recife e Santos, o Palmeiras e Vitória, que é só festa, e o Grêmio e o Corinthians. O Corinthians já não tem mais o que buscar, né? Está em 12º lugar, não tem chance de subir a linha aí de classificação para a Libertadores, então está no meio termo, né? E como você disse, o Grêmio ainda tem aqui alguma... É lutar para manter no 4º lugar, né? É isso, exatamente. Vai querer se manter. Muito bem, essas as notícias do esporte. Na Série B já terminou o campeonato, agora a conversa é sobre quem fica, quem vai para onde, né? Os técnicos, é a dança dos técnicos, né? Das cadeiras. É verdade. Então a Série B
terminada. O Fortaleza é o campeão com 71 pontos. O CSA tem 62, ficou em segundo. O Avaí, 61 em terceiro. O Goiás, né, sobe para a Série A com 60 pontos em quarto lugar. Isso aí. Muito bem. Essas são as notícias do futebol e nós passamos para as notícias políticas. Vamos começar aqui pela primeira manchete do G1. Bolsonaro volta a Brasília hoje para reuniões com a equipe de transição e autoridades. Bolsonaro está naquela de fechar o ministério, né, de fazer a indicação dos ministros. Isso. E então ele deve ir a Brasília hoje justamente para dar andamento aí à sua agenda na comissão de transição. Vai mantendo as etapas aí do que se preconiza, né? Do que se espera que faça. Nós tivemos algumas nomeações nos últimos dias, tivemos a principal indicação, lá, a do general Santos Cruz, né? Que vai cuidar, vai ser o chefe da Secretaria de Governo, né? E é um nome considerado moderado entre os generais, já são 4 ou 5 agora que estão anunciados para o próximo governo, mas chama a atenção deste anúncio por uma outra razão. Este ministério, que na verdade é a Secretaria de Governo com status de ministério, ela havia sido ventilado, né, de que ela seria extinta. Porque ela, na verdade, confronta e muito com o gabinete da Casa Civil, né, com o ministro-chefe da Casa Civil, que é o deputado Onyx Lorenzoni. Então, ela seria extinta, bacana, tudo bem. O presidente eleito voltou atrás nessa história e falou, não, nós vamos ter o general. Bom, quem entende aí dos meandros, dos bastidores do poder, tem revelado que há uma certa preocupação por parte dos integrantes do DEM com esta nomeação, porque estão apostando que, na verdade, a Casa Civil, o gabinete da Casa Civil, será um ministério muito possivelmente esvaziado. Por quê? Porque colocou ali um militar para fazer uma função semelhante à que faria a Casa Civil, que tem uma capacidade de transacionar, que tem a capacidade de dialogar tanto com o Congresso Nacional, com os demais poderes, e principalmente também fazer o trâmite interno, fazer o diálogo interno com os ministros. A Secretaria de Governo, ela faz exatamente isso, ligar diretamente ao presidente, ligar diretamente à sala do principal nome da política brasileira, da gestão brasileira, que é o presidente da República. Então, cria-se aí um certo imbróglio e houve esse entendimento, houve essa suspeita de que essa secretaria seria criada ou seria mantida para tutoriar, né, para dar uma monitorada no que faz a Casa Civil e o Onyx Lorenzoni. Esses são alguns dos bastidores do poder que a gente vai começando a ter um acesso, interpretando, porque é natural. Todo governo tem, em diferentes níveis, claro, um certo grau de disputa, né, ou disputa partidária, disputa interna, e nós temos visto nesse aspecto, saber o que vai acontecer com a indicação do Santos Cruz, né, justamente por isso, né? Inclusive, na coluna painel da Folha de São Paulo de hoje, há uma notinha sobre isso, cujo título é Caneta Sem Tinta. Ou seja, o Nicolas tem a caneta, mas está com a ponta meio seca, foi meio enfraquecida, foi dar uma secada. Uma outra pauta interessante em relação à formatação do novo governo é o artigo escrito hoje pelo futuro chanceler do Brasil, futuro ministro das Relações Exteriores, que é o Ernesto Araújo. Ele faz um longo artigo no jornal Gazeta do Povo, no qual ele explica o que ele pensa sobre a política externa e que realmente é o momento de dar uma guinada e fazer uma mudança ideológica profunda, a exemplo do que, segundo ele, foi referendado pela democracia e pelo poder do voto através da escolha em Jair Bolsonaro. Ele faz esta observação, faz essa leitura, só que 4 dias atrás, o general Mourão, Hamilton Mourão, que é o vice-presidente eleito do Brasil, concedeu uma entrevista também à Folha de São Paulo, dessa vez, mas também falando sobre a política externa. E, na verdade, ele propõe uma cautela com uma
sobriedade singular, na qual ele fala, olha, temos que manter, não adianta chegar a querer mudar tudo, não mudar o mundo. Nós temos que manter a organização das coisas. Nós temos que continuar conversando com a Venezuela, que é um parceiro aqui da América do Sul, temos que continuar conversando com a China, que é a segunda maior economia do mundo. Então, nós temos que ir devagar, conversando para não haver uma ruptura no aspecto comercial. Uma posição sensata, né? Aquilo que a gente já falou aqui várias vezes, né? Pois é, só que o artigo do chanceler é justamente a direção contrária. Né? Ele propõe realmente um rompimento com o que ele chama de marxismo cultural praticado por essas pessoas, por diversos pensadores nos últimos 100 anos, e que ele quer romper e lavar isso da chancelaria brasileira. Então, ele, enquanto um propõe mudanças, alterações, mas com a parcimônia de quem está preocupado com a balança comercial, o ministro encarregado dessa pasta diretamente, abertamente, fala um artigo que quer propor um rompimento e uma guinada drástica. Também um sinal de enfrentamento, de disputa de poder e saber quem é que nessa queda de braço leva melhor. E levar melhor significa ter o aval do presidente, né? O presidente Jair Bolsonaro. Mas são aspectos aí que a gente conversa aqui e parece que nós estamos muito distantes. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o que está acontecendo? Tem muito a ver. Porque a política externa é o que define a nossa balança comercial, é o que define quanto nós ganhamos de dinheiro vendendo produtos. Então, por exemplo, digamos que você trabalhe prestando serviço, você é zootecnista, você trabalha numa fazenda que tem uma equipe lá de zootecnistas que trabalham com o mercado ovino. Ah, mas eu cuido de boi, o que eu tenho a ver com o mercado externo? Acontece que esse boi vai ser tratado, vai ser abatido e vai ser exportado para a China, para outros países árabes. E aí, se você faz esse discurso lá em cima, lá longe, da onde você está lá cuidando do boi, no pasto, pisando naquilo tudo, o que isso tem a ver comigo? Se lá a balança comercial muda, muito possivelmente, se tem 100 zootécnicos ou trabalhadores lá, e a balança comercial fala, não vamos comprar mais tanto boi assim, porque houve uma mudança da política externa nacional. Cai para 50, cai para 30, cai para 20, diminui a exportação, diminui a oferta de emprego. Então, entende como é que acontece uma cadeia lógica e ele vai se desdobrando? Como aquele brincadeira de dominó, de empurrar o dominó. Faz uma reação em cadeia. Por isso que é muito importante ficar atento a essas questões, principalmente para nós, viu? Que não temos uma importância eleitoral muito grande, porque temos 3%, no estado de Goiás temos 3% do eleitorado nacional, mas que somos responsáveis, e temos aqui na nossa base, a atividade agrária e agropecuária como a base do nosso PIB. Ainda é a base do nosso PIB. Então, aqui nós temos cana, soja, trigo, boi, frango, porco, quer dizer, todo esse nosso perfil, numa mudança dessa, que é o que nós mais exportamos, atinge o Centro-Oeste de forma frontal, e em especial o estado de Goiás. Recentemente houve crise nessa área aqui em Goiás, justamente por causa das exportações que diminuíram, né? Então, por exemplo... E diminuiu um pouquinho. Não, foi um pouquinho. Foi só um pouquinho. Agora, num rompimento, aí diminui totalmente, né? Quer dizer, a nação deixa de comprar e aí o prejuízo é desemprego aqui na base. Né? Isso, essa alteração. Preciso que a gente entenda que essas alterações acontecem lá num futuro distante, né? Num lugar distópico para a gente. É aquilo que eu falo. O trabalhador que está no chão, que está pisando lá no chão da fábrica, ou no caso lá na terra da fazenda, ele muitas vezes fala, o que eu tenho a ver com a conversa do Brasil com a China? A China é um dos principais compradores de carne bovina brasileira. Então, se você, por um acaso, trata a sua vida, passa por tratar de um boi numa fazenda que trabalha com exportação, a negociação do Brasil com a China ela tem totalmente a ver com a sua vida, com o seu bolso, com o seu futuro. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Anápolis é notícia. Oba! Bom dia! Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio.
A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade. E buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd.heg@hotmail.com. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Alô, bom dia! Todos os dias, alguém morre ao volante. Muitas vezes por estar alcoolizado ou ser vítima de alguém que bebeu e não teve o senso de não dirigir. Quando você bebe e dirige, você coloca não só a sua, mas a vida de milhares de pessoas que eventualmente passam em seu caminho em risco. Pense em quantas pessoas teriam sido poupadas se o álcool e a direção nunca tivessem se encontrado. E o mais interessante é que essa decisão é só nossa. Cabe a gente assumir a responsabilidade de fazer um trânsito seguro para todos. Por isso, pense e haja. Se dirigir, não beba. Uma campanha da Mais FM. Último mega festival do ano que vai para Anápolis. Confirmado. A rainha da sofrência, Marília Mendonça. Juntos com ela, acredite. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena, Jerry Smith. rebola pra baixo, toca, rebola pra cima, faz um movimento novo, quica, quica, quicadinha, volta. E mais os estourados, Hugo e Guilherme. Eu só mandei mensagem, amor, Pra fechar em grande estilo, pela primeira vez em Anápolis, baile do Mário. Tudo isso em um só dia. Agende aí, sexta, dia 7 de dezembro. Informações e vendas 3098-7666. Realização Nobel Eventos. nada mais, tá bom demais. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Notícias da política, esporte, os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia. Nesta terça-feira, hoje é dia 27/11. Falta menos de 30 dias para o Natal. É isso aí, o Natal está chegando. Quero abraçar o pessoal que está conosco aqui na nossa transmissão pelo Facebook. Um abraço para Maria Santos, que está sempre ligada. Um abraço também para você que deixa aí o seu recadinho, a sua mensagem. A gente pode incluir a sua manifestação aqui no nosso programa. Então, deixa aí a sua participação, deixa a sua preocupação, né? A sua reclamação, e nós vamos repercutir no programa. A gente volta aqui na nossa pauta. Uma das notícias que repercutiram ontem e deve repercutir hoje ainda, o Morgantini, é
a questão do aumento para os ministros do STF. O presidente Temer assinou o reajuste de 16,38% para os ministros do STF, o que vai gerar um aumento para uma cadeia de políticos, né, e vários setores que terão também reajustes baseados neste aumento que o presidente Temer sancionou, né? Havia aquela expectativa, vai sancionar, não vai, né? E deu o que já se esperava, né? O presidente Temer sanciona o aumento e certamente isso será manchetes nos jornais de hoje. Essa aí já foi a história. A nova é que havia uma suspeita ontem de que o ministro Luiz Fux não cumprisse com a sua parte do acordo, pela pressão que vinha recebendo de segmentos do judiciário, para que suspendesse o auxílio moradia, aquele descalabro que se chama auxílio moradia, para juízes, embargadores, ministros e afins. Por quê? Porque o acordo feito lá atrás era de que nós vamos conceder esse aumento de 16%, mas vocês vão abrir mão pacificamente desse auxílio moradia. Feito? Feito, combinado. Quando foi votado e aprovado o aumento, começou aí uma articulação na tentativa de se manter ainda esse benefício. Mas o ministro Luiz Fux, que era relator dessa proposta, dessa medida, optou por, claro, cumprir o acordo e suspendeu, o que não impede que haja aqui e ali um questionamento, ou se ensaie uma reação para tentar retomar ou manter o chamado auxílio moradia, em torno de R$4.000 e uns quebrados, que cada juiz recebe para auxiliar no seu aluguel. O fato, entre algumas discrepâncias, além da discrepância de que alguém ganha da empresa do trabalho, no caso, né, do judiciário brasileiro, um valor dessa monta para pagar o próprio aluguel, é que muitos, claro, por terem plenas condições, têm imóvel próprio na cidade onde atuam. Muitos são casados com juízes e juízas e acumulam, moram na mesma casa, uma casa própria, mas ambos ganham 4 mil e poucos reais cada um. Então eu sou juiz, casado com uma juíza e eu tenho uma casa própria. Eu recebo 4 mil e pouco, a minha mulher recebe 4 mil e pouco, e nós temos então 8 mil e tantos reais para pagar um aluguel do qual nós não temos. Que tal? Né? Aí você pode pensar, mas é um concurso público, estudou para estar lá, tá bom. Eu não vou nem colocar aqui a ideia de que eu trabalho numa empresa, eu moro em Anápolis, trabalho em Goiânia. Muitos anapolinos fazem isso, goianienses fazem o caminho contrário. Aí eu arrumo um emprego lá em Goiânia, numa emissora de rádio, e falo, mas está incluído aí o meu auxílio aluguel, né? Meu auxílio moradia, porque eu não sou daqui. Não tem. Morgante, mas são estruturas públicas. Tá bom. Qual concurso que você faz? Nós temos vários concursados que nos acompanham aqui. Quando abria, né? Porque agora não acontece mais. Mas quando abria concurso na Prefeitura de Anápolis, muita gente fora vinha. No interior de Goiás, Goiânia, outros estados. E algum deles está lá, olha, eu estou indo aí para atuar como professor na rede municipal de Anápolis, foi aprovado, mas tem auxílio moradia, tem o meu aluguel aí garantido? Cadê a minha moradia? Não tem. Então nós temos uma casta, estamos formando, e muitas vezes com o aplauso da população brasileira, formando uma casta, né, um seleto grupo de escolhidos para ter os chamados abonados, aqueles que têm direito a tudo. Tem uma casa especial, porque tem direito a inclusive, pagar por essa moradia, mesmo tendo a moradia. O juiz lá, o Bretas, no Rio de Janeiro, que é responsável pela Lava Jato no Rio, é casado com uma juíza e os dois têm auxílio moradia. Um caso tornou-se emblemático. Né? Falou-se muito também do atual futuro ministro, né? O ex-juiz Sérgio Moro, que também tem uma casa própria e recebia o seu auxílio moradia sem o menor constrangimento. O fato é que esse debate, ao que parece, está longe de acabar, porque há um interesse em paparicar integrantes do judiciário por parte de
de alguns integrantes do segmento político, né, do legislativo e do executivo brasileiro. E esse é o cenário que nós temos visto. Resta saber se vai cair de fato, mas o reajuste já é uma realidade, né, já foi aprovado, sancionado agora pelo presidente e deve ser homologado e águas passadas. Resta saber agora se vai haver algum tipo de resistência quanto ao corte dos auxílios ou não. Muito bem. A coluna Giro do Jornal Popular de hoje diz o seguinte: deputado apresentará a PEC para vetar segurança a ex-governadores. Deputado estadual e deputado federal eleito José Nelto, do Podemos, apresentará hoje uma proposta de emenda à Constituição estadual para proibir que ex-governadores usufruam de seguranças bancadas pelo Estado. A matéria pretende revogar parte da redação do artigo 5º da Carta, que assegura medidas de segurança a ex-governador pelo tempo que tiver exercido a chefia do Poder Executivo, desde que por prazo superior a 3 anos, permitida a soma de mandatos em caso de reeleição. Esse é o resultado da PEC de 2007, apresentada pelo ex-deputado Jardel Seba, que hoje é chefe de gabinete da gestão da governadoria. Não é justo se falta PM nas ruas, isso é a mordomia e ostentação. Já conversei com o governador eleito, Reinaldo Caiado, do DEM, e ele não quer segurança quando ele sair, afirma o parlamentar. O ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, vai trabalhar em São Paulo. Vão mandar seguranças para São Paulo? É um absurdo dizer. Então, o José Nelto de olho aí nos privilégios dos ex-governadores. Que é um choque de realidade, por assim dizer, né, a isso. Quando nós falamos em castas, fica difícil a gente não imaginar que isso é uma parte de um privilégio que acompanha um indivíduo a vida inteira. Bom, agora, por um outro lado, existe isso já para presidentes, né? Existe isso para governadores. É um longo debate, não é um debate fácil de se fazer. Uma proposta que ele vai entrar lá na estrutura federal, né, na Câmara, e vai tentar emplacar esse discurso, levando em consideração que no próprio Senado e até mesmo na Câmara há ex-governadores, né, que gozam desse privilégio. Então, como será? Porque ele não vai fazer uma lei para Goiás. Né? Tem que ser uma conversa que vai ser feita mais amplamente. A proposta aqui é de uma emenda constitucional à lei, à Constituição estadual, né? Então é para o Estado de Goiás. Então ele quer irritar o Marconi Perillo. Na verdade, ele quer pegar no pé do Marconi, não tem outro, né? Porque durante esses últimos 20 anos, ele nunca pensou nesse assunto. Pois é. Então mas agora é uma tentativa aí de irritar o Marconi. Isso é mais comezinho que se imaginava. É uma disputa paroquial. Muito bem. Ainda na coluna Giro, deputados federais novatos vão amanhã à Câmara para treinamentos sobre procedimentos legislativos. A expectativa é de que o presidente Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, aproveite para se aproximar dos novos colegas. Então, os novatos, né, eleitos para a Câmara vão lá para um treinamento, né? Vão no treinamento e politicamente há um interesse... Na verdade, o treinamento acho que é só uma desculpa, né? Porque o que interessa mesmo lá é a conversa sobre... o trato, né? Sobre como vai ficar a eleição para a Câmara. O próprio Rodrigo Maia tem realizado aí jantares com as bancadas, né, com os novatos, com os que estão reeleitos, mas... A ideia é exatamente essa, né? Ir dando uma ambientada e principalmente se aproximar de alguns nomes. Nós temos, além de nomes novos, né, na Câmara Federal, nós temos vários nomes no Brasil inteiro de políticos, de gente que nunca foi de nenhuma estrutura pública, de ninguém que nunca foi assessor, que nunca foi secretário municipal, estadual, de gente que nunca foi vereador, deputado estadual, prefeito. Não foi sequer servidor público. Isso, nunca teve dentro de uma estrutura pública e que se candidatou e venceu. Então agora vamos chegar, não é cruz, né, inexperiência em relação à atuação de um deputado na Câmara, mas vamos chegar totalmente sem conhecimento, pelo menos sem a experiência, podemos julgar sem conhecimento, mas sem a experiência de quem já tramita, já sabe como é que funciona um projeto de lei, já sabe como é que funciona uma comissão. Quer dizer, eu faço uma lei aqui, escrevo, acho bom que tenha tal e tal assunto e jogo lá para o presidente ler. Não, você tem
tem que apresentar, referendar isso tudo, tem que jogar numa comissão que tem a ver com o seu projeto, né, econômico, se ele é de segurança pública, se ele é de transporte, por aí vai, e aí ele vai ser analisado, aprovado, depois ele pode entrar em pauta. Tudo isso é um jogo de cintura político intenso. Afinal, assim, são 513 deputados. Se cada um apresentar um projeto, já são 513 projetos para tanta gente analisar e votar. Mas os 500 e tantos, digamos que um apresentou da legislatura passada, que não chegou, mas o da anterior à passada, nós temos aí um universo de milhares de projetos que estão empilhados lá. É por isso que durante a eleição, às vezes, a gente via muitas manifestações assim, lá no Congresso tem uma lei que trata de tal assunto. Né? Na verdade, não tem uma. Né? Tem centenas. Não, e muitas vezes você fala assim, o candidato fala, eu estou lutando por um projeto que regulamenta tal e tal assunto e que eu preciso estar lá para defendê-lo. Quer dizer, porque ele apresentou o primeiro ano do mandato e agora ele quer mais 4 anos para continuar lutando por ela, para ver se ela vira lei, né? Se o projeto vira lei. E outra coisa, você não tem nenhuma garantia que isso vai acontecer, né? Não, a garantia que você tem é que ele vai tentar. Ele vai continuar tentando. Não é nem por má vontade, é por questão da tramitação, né? E do acúmulo de projetos. Porque, na verdade, e tem outro detalhe, Morgadinho. No Brasil tem uma cultura que o legislador, ele tem que né, seja vereador, seja deputado estadual, federal, senador, que ele tem que produzir leis, né? Então, a avaliação que faz no final do ano, aqui em Anápolis isso acontece muito, né? Eu acompanho a Câmara há muitos anos. Então, todo ano tem uma lista, um relatório final para dizer o seguinte, olha, fulano de tal representou tantos projetos de lei, fulano de tal apresentou tantos requerimentos. Né? Eu me lembro de uma disputa que tinha na Câmara para quem fazia mais requerimento. Aí um cidadão lá, um vereador, fala assim, ó, trocar a lâmpada na quadra 5 da Rua 9 do Jardim Arco Verde. Trocar a lâmpada na quadra 7 da Rua 9. Aí, no final do ano, dava 5 mil requerimentos. Só que dos 5 mil, 4.990 era a mesma coisa. Era a mesma coisa, né? Mas a cultura nossa não, o cara tem que produzir. E aí ele tem que produzir requerimento, tem que produzir projeto de lei, quando, na verdade, o Brasil é o país que tem mais leis no mundo, né? Então, é muito difícil você produzir uma lei nova. É uma tarefa árdua, você pensar alguma coisa nova nesse contexto nosso. Então, é uma cultura, né? E, é claro, cada deputado quer chegar lá e fazer centenas de leis, né? Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. WhatsApp da Mais FM. 995294013. Mais FM. Recado importante. Atenção, você homem com mais de 45 anos. Não se esqueça de procurar um médico para fazer o exame de próstata. Quem não se atenta para a sua saúde, arrisca a própria vida. Esteja consciente disso e previna-se. Um diagnóstico precoce lhe dará 90% de chance de cura. Por isso, não há o que temer. Homem de atitude é homem que se cuida. Esteja em dia com seus exames e aproveite a vida em paz. Novembro Azul, eu apoio essa causa. Uma mensagem da Mais FM.
Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão. Ligue para Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais, tá bom demais. Mais FM. Anápolis é notícia. Você bem informado. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia. Agradecendo a você que acompanha em 87.9. Um abraço para o meu amigo, o pastor Joaquim, lá em São Paulo. Ele que está sempre conectado, acompanhando a gente. A Rosemary Almeida também participando aqui. O meu amigo, pastor Eli Rosa, aqui no Jardim Arco Verde, sempre ligado. A Maria Elza, lá em Sousânia, né, na Fazenda, acompanhando a gente todos os dias. Um abraço para Maria Elza, que sempre curte, compartilha o nosso programa. Um abraço para o meu amigo Timóteo Figueiró, lá em Senador Canedo, sempre conectado também, curtindo aqui as nossas transmissões. Um abraço para o meu amigo Orisvaldo Pires, jornalista, radialista, sempre conectado aí também. Obrigado pelo carinho da companhia sempre. A Irene Gil, Diego Coimbra também, um abraço, obrigado a toda essa gente que acompanha a nossa programação. Um abraço para minha amiga professora Sueli Brasilino, ela que está sempre conectada, sempre comentando, às vezes não está ao vivo pela manhã, mas comenta depois aí a nossa publicação. Um abraço para a Sueli Brasilino, nossa amiga professora, sempre ligada. Isso aí, muita gente conectada, muita gente participando. Eu quero passar também o meu amigo João Venâncio, que também faz aqui todos os domingos o Brasil Sertanejo, também trazendo informação. E o João Venâncio, o Morgantino, no domingo, ele trouxe um questionamento aqui sério, e ele sofre isso na pele. Por quê? Porque ele mora lá na Nova Vila. Nova Vila fica na região da Grande Jaiara. Isso. E a grande reclamação que o João Venâncio trouxe no domingo, e muitas pessoas participaram com ele, foi da Avenida Fernando Costa. A Avenida Fernando Costa, segundo, né, o pessoal mencionou no programa de domingo, está uma verdadeira lambança. Né? Já não é aquele problema das obras não concluídas. É preciso que a gente destaque que isso foi alvo de diversos pronunciamentos e defesas e pedidos de ajuda na Câmara Municipal. Até mesmo os vereadores são da base, acostumados aí a referendar o que faz e o que diz o prefeito e seus assessores, saíram aí com críticas e defesa da região, tanto da Jaiara quanto dos moradores e principalmente comerciantes da região da Brasil Norte. Mas, ao que parece, está sendo cumprido aí um cronograma que já furou algumas vezes e que a nova data para Brasil Norte era 28 de dezembro. Eu, sinceramente, não tive acesso, não ouvi lá uma revelação sobre a data para a Fernando Costa. O fato é que as obras estão morosas, estão lentas, elas param, né? Houve já, inclusive, o convite e a visita do secretário de Obras da Prefeitura até a Câmara para prestar esclarecimentos, mas fez uma série de ponderações técnicas e que não apresentam uma solução efetiva.
O fato é que as chuvas não param, essa época de muita chuva. Esse é outro ingrediente que acaba atrasando, né? Porque na época da chuva... Mas é preciso frisar que as obras começaram na seca. O problema foi justamente o atraso do cronograma. Isso que gera o problema. Pronto, aí deixou atrasar, porque deixou chegar na época da chuva. O problema não é a chuva está sempre. Então, quando você se programa, não é planejamento e ação. Todo ano, nessa época, a gente espera por Pois ela, é, igual o Natal. O Natal sempre cai dia 24. Entendeu? O julho sempre tem férias escolares. Entendeu? Setembro para frente sempre chove no Centro-Oeste brasileiro, em especial em Goiás e em Anápolis. Então, assim, é uma coisa fácil de programar. Não tem como a gente falar que não sabia. Entendeu? Uma mulher grávida, daí a 9 meses, ela sempre vai ter o filho. Não tem jeito. É só fui pego de surpresa. Imagina que situação. Então, o que acontece é que o tal planejamento e ação da gestão pública municipal de Anápolis, sob a gestão de Roberto Naves, não tem feito o planejamento, pelo menos como a população entende que é o adequado. Tampouco, quando você não faz o planejamento adequado, você não consegue uma ação a contento. O que vem acontecendo é isso. Houve diversos anúncios com atrasos, com mudanças de cronograma. E, por exemplo, no Brasil Norte, para citar uma fala do vereador Mauro José Severiano, do PSDB, que ele diz que ele afirma ser da região ali. Ele mora na Santa Isabel. Isso, e recebe uma cobrança, ele falou que recebe uma cobrança constante na porta da casa dele. Fica constrangido. E o problema lá segundo o próprio relator, final de semana, feriado, não tem trabalho, quer dizer, a empresa não está atuando, não está trabalhando. Quer dizer, cadê os fiscais? Cadê o prefeito para ir lá e reclamar? Bora, famoso, eu estou pagando, vamos embora, eu quero esse negócio pronto. Ou tem algum problema? Não está recebendo? Está recebendo, certo? Qual é a dificuldade? É uma obra de urgência, não é fazer, olha, eu só trabalho até às 5, depois não dá mais, aí tem um feriado, sábado não dá, feriado vou emendar. Né? E ele foi desmentido, dizendo, não, a pessoa trabalhando assim, velho. Ele falou, não. Aí ele continuou, ele falou, não, ele desmentiu. Então o desafio é ir lá, vai ter um feriado agora, vamos lá ver. Estou cansado de ir, eu, como morador da região, moro na Santa Isabel, afirmo, feriado, final de semana, a obra para. É só passar por lá, é só entrar em uma loja de ferragem, uma madeireira, um restaurante, desses pontos comerciais que tem lá, ao longo do Brasil Norte, e perceber. Pergunta para um dos indivíduos que trabalham lá, que são donos de comércio. Lá para. Outra a dificuldade também, na Avenida Brasil Norte, por exemplo, muitos comerciantes estão mudando. Então, por exemplo, eu tive notícia ontem de um amigo que mudou para a Avenida Universitária, né? Ou seja, não aguentou mais ficar lá esperando a obra acabar, teve que mudar, né? Porque há muito prejuízo, né? A dificuldade de acesso é demais e o cara acaba perdendo cliente, né? Ele tenta se segurando, ele está instalado, tudo bem, então ele vai se segurando até onde dá. A hora que ele percebe que a água, ou no caso aí, a lama que se forma lá, bateu no queixo, ele falou, eu vou ter que mudar, eu vou ter que gastar um pouco mais do que eu já tive de prejuízo, vou ter que me mudar daqui. É isso que vem ocorrendo em relação a Jaiara e em relação a Brasil Norte. Muito bem. Nós temos notícias. Ontem nós tivemos aqui a participação da Regina Faria, ela que é presidente do Sim de Anápolis, e hoje pela manhã tem assembleia, né, manifestação lá em frente ao centro administrativo da prefeitura para debater a questão dos trabalhadores municipais. Para quem acompanha ontem a entrevista da presidente do Sim de Anápolis, Regina Faria, sabe dessa agenda. Hoje foi feita mais está sendo realizada mais uma etapa desse cronograma deles em relação à mobilização dos servidores sobre o que fazer e como reagir diante da proposta do prefeito Roberto Naves com a da titulação, que é a proposta de não pagar e esperar até quando for possível, em dezembro, no início de janeiro, para a apresentação de uma nova lei que regule a titulação. Né? Essa é a situação. E aí existe a possibilidade de aceitarem ou não a proposta, de haver um indicativo de greve, de não haver nada, de haver um novo protesto. Enfim, as possibilidades estão em aberto, estão para ser decididas nesta manhã, neste encontro. O fato é que a relação, ao que parece, a relação entre servidores, em seus diversos níveis, tanto aqueles que estão entrando, quanto aqueles que estão próximos de aposentar, mais experientes, com o poder público municipal, com o comando da gestão pública, não está sendo dos melhores. Ele está longe de ser
do mínimo ideal, pela falta aí de diálogo, muitas vezes, porque muitas vezes não conseguem ser atendidos, e pela falta de resolutibilidade, ou seja, tem baixíssima resolução, né? Nós temos visto aí que são muitas as demandas promovidas pelo sindicato, que são, na verdade, demandas dos trabalhadores, que não são atendidas, né? E nesse caso específico, ele é muito interessante, nós frisamos aqui ontem, que não é um pedido de um luxo, de um mimo, de um reconhecimento, de algo que não está previsto. Não, é o pedido óbvio para que se cumpra uma lei que já existe há 2 anos. Ninguém inventou um novo tributo ontem e aí colocou-se a faca no pescoço da prefeitura e falou, olha, paga hoje. Mas é de onde não? Paga hoje. Não. É uma lei que existe desde 2016 e que não está sendo cumprida. Pelo simples não está sendo cumprida. O vereador Jean Carlos, que é do PTB, Partido do Prefeito, e que é um servidor público municipal de carreira, representante aí de grande parte desse segmento, destacou isso em relação ao comportamento da prefeitura. Ele questionou em seu discurso, será que não houve conhecimento disso na transição? Nós estamos falando de 2 anos atrás, né? A comissão de transição, quando mudou de um governo para o outro, será que ninguém soube? Olha, tem uma lei aqui, né? Tem um impacto. Será que quando foi fazer o orçamento, foi prever os gastos e o pagamento dos servidores, será que ninguém falou, olha, tem aquela lei, tem que pagar a titulação? Porque a chamada titulação é como se você não tivesse previsto, por exemplo, as férias do trabalhador. Ou 13º, olha, não vamos pagar 13º, eu sei que é lei, mas é porque não tem jeito de pagar. Eu não previ aqui, não tem orçamento para pagar. Eu falo, peraí, mas não é lei? Não é normal pagar? Está aqui o impacto disso. Não, mas não vou mandar uma lei aí, repensando esse 13º e as férias, e aí a gente vê. É a mesma coisa. A titulação é uma lei que garante que, com determinados cursos de aprimoramento, de aperfeiçoamento do servidor, ele consiga aumentar o seu salário. Para que serve isso, gente? Para que você não tenha um servidor, digamos, seja um técnico lá, de atuação interna. Ele é um administrador, passa num concurso e está regulando, analisando um determinado departamento. Ele pode passar 30 anos só com o curso que ele tem, sendo que os métodos estão sendo atualizados, os métodos estão sendo renovados, as práticas sendo mudadas, aperfeiçoadas, mas não, ele passou por aquilo, ele formou há 30 anos e fez um concurso e passou e não quer saber de nada. Não. Que forma nós temos de incentivar aquele sujeito a fazer um curso de pós-graduação, de aperfeiçoamento, para aprofundar mais o conhecimento dentro daquela área? A prefeitura diz, se você fizer o curso, se você aperfeiçoar e colocar o seu conhecimento, claro, à disposição da gente aqui, melhorando a máquina pública, você é reconhecido por isso. Você tem um aumento aí de 5% do salário, 10% do salário, você vai ganhando para se aperfeiçoar. Agora, imagina isso, por exemplo, para um médico, para um odontólogo. Quer dizer, imagina isso no atendimento do seu filho na saúde ou na educação. Um professor que aprendeu um negócio 20 anos atrás, não mudou alguma coisa? Mudou. Você quer que ele seja atendido na saúde e na educação com conhecimento dos anos 90 ou agora, os mais modernos? Tem que se aprimorar. Então, ele vai aprimorar e vai ser reconhecido por isso. Se ele não é reconhecido por isso, ele vai gastar tempo, dinheiro, porque esses cursos custam, vai se dedicar a esse processo todo para ganhar o quê? Qual é a motivação que ele tem? Para pendurar um título na parede? Claro que não, né? Então, essa é a questão que nós estamos hoje vendo na prefeitura. Não há um pagamento e um reconhecimento por parte disso, por parte da prefeitura. Muito bem. A nossa companheira Lorena Monturil está lá acompanhando a manifestação dos trabalhadores no município, né? E manda, inclusive, aqui informações. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, né? Mas amanhã a gente repercute aqui essa assembleia, essa reunião, né, que acontece agora pela manhã, lá em frente à Prefeitura Municipal. Antes de encerrar o nosso programa, o Morgantini, uma informação que tem preocupado os anapolinos é com relação à unidade oncológica de Anápolis. A unidade oncológica de Anápolis, OA, foi inaugurada em 20 de dezembro de 94, é uma unidade ambulatorial de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer,
da Associação de Combate ao Câncer em Goiás, que atende pacientes em Anápolis e toda a região nordeste do estado de Goiás. Então, o chamado Hospital do Câncer, né, ali na Brasil Norte, segundo informações que têm sido colocadas com muita ênfase nas redes sociais, corre o risco de fechar. Parece que tem uma mobilização. Há uma movimentação sendo feita lá, um abraço ao hospital, envolvendo autoridades, profissionais de saúde, envolvendo entidades ligadas ao combate ao câncer, né, entidades importantes, históricas, que têm um trabalho já na cidade. Entre eles destaco aqui o Valber Barreto, que é integrante de um desses núcleos aí de combate ao câncer, alguém que tem núcleo Esperança, alguém que tem uma atuação heróica, é o mínimo que se pode dizer, e que tem feito críticas duríssimas em relação ao sistema municipal de educação, de saúde, sobretudo nessa questão do aporte e do investimento, e do tipo de apoio que se pode dar à questão do câncer. Há uma movimentação por conta da responsabilidade, que é estadual, mas também há a presença de diversas autoridades. O vereador Antônio Gomide é um dos nomes que foi até lá, que está lá também para dar respaldo, tem feito já isso na Câmara Municipal, junto com outros vereadores, fazendo essa defesa e esse alerta. Parece que há uma questão, como tudo na vida, há uma questão financeira muito importante em torno disso. O fato é que nós não podemos permitir que negociações burocráticas e de ordem monetária incidam sobre o fechamento ou remanejamento, algum tipo de situação que gere prejuízo ao atendimento de quem depende para se tratar de um tumor, de um câncer e fazer o seu tratamento. É isso que está em jogo, mas parece que há muita coisa envolvida. E quando a gente percebe que há um mercantilismo exacerbado nas questões de saúde, nós realmente temos que nos preocupar e muito. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Queremos agradecer a você que nos acompanhou no programa desta terça-feira, hoje 27 de novembro. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta com mais informações, mais notícias, tudo que acontece na cidade passa por aqui na Mais FM. Um abraço para os meus amigos que nos acompanharam aqui na nossa transmissão no Facebook. Um destaque para o Wilmar Lopes da Luz, ele que está sempre conectado, sempre participando, sempre dando aqui as suas opiniões. Obrigado, Wilmar, pela audiência qualificada. É isso aí. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Marletinha. Até amanhã, Kellen. Estaremos aqui, se Deus quiser, trazendo até amanhã. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria.